Oi, gente, vamos começar mais uma aulinha, né? Hoje a gente vai falar sobre a síndrome de Burnout. Então, é uma síndrome que é muito relacionada ao trabalho, tá? Por isso que é importante tratá-la com vocês, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho o que é isso. Então, essa síndrome, né, de Burnout é um termo psicológico que descreve uma condição de sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. Esse termo, Burnout, ele resultou da junção de burn, que quer dizer queima, e out, que quer dizer exterior, e descreve principalmente a sensação de exaustão física, emocional da pessoa acometida, ou seja, é uma síndrome que está muito relacionada ao trabalho, como eu já havia falado, e ela é caracterizada exatamente pela sensação de exaustão física e emocional que o trabalhador, né, ele esboça ao desempenhar aquela função, seja por qualquer motivo. Podem ser vários ou pode ser apenas um ou dois, tá? Então, vamos lá entender mais um pouquinho. O Burnout e a saúde. Então, essa síndrome de esgotamento profissional, ela consta na lista das doenças profissionais relacionadas ao trabalho, de acordo com o Ministério da Saúde, tá? E integra a Classificação Internacional das Doenças, ou seja, CID, existe um CID para essa síndrome de Burnout, né? Que o CID é essa classificação que os médicos, eles utilizam, sendo considerado um problema que leva ao contato, né, com os serviços de saúde, ou seja, o problema é o paciente ou o indivíduo ou o trabalhador, né, ele começa a desenvolver alguns sintomas, então ele procura o profissional médico e dentro desse serviço ele vai ser diagnosticado com o problema e posteriormente encaminhado, né, para as devidas providências serem tomadas, tá bom? Então, aqui só para a gente entender um pouquinho, essa síndrome, ela foi identificada em 1974 nos Estados Unidos pelo pesquisador Freudenberger, a partir da observação de desgaste no humor e na motivação de profissionais da saúde com os quais trabalhava. Ou seja, esse pesquisador, ele trabalhava com pessoas, né, e ele começou a observar que esses profissionais, eles começavam eles, à medida que o tempo avançava, o humor deles, né, de uma certa forma, ia ficando desgastado, diminuído, né, as pessoas iam mostrando desestímulo para aquele trabalho que eles exerciam, né, seja por quais motivos forem, né, mas que eles apresentavam essas reações, tá? E aí esses estudiosos aqui também falaram em 2005 que essa síndrome, ela não é tão conhecida como o estresse, ou seja, hoje em dia todo mundo diz assim, eu tô estressada, Maria, esse trabalho me estressa, isso é um estresse, né? Mas a síndrome de Burnout, infelizmente, ela ainda não é muito conhecida, mas é importante que a gente possa entendê-la, né? Principalmente porque é um problema que acontece em vários países. Ela começou a atingir indivíduos desde o final do século passado, vem interferindo na vida social e no trabalho, ou seja, se você está insatisfeito com o seu trabalho, tanto o seu local de trabalho vai ser um fardo para você, vai ser um fardo você ir trabalhar, você conviver com aquelas pessoas, assim como você também vai começar a se distanciar da sua vida social, você vai ter uma vida reclusa, né? Então você vai estar aí de uma certa forma se fechando para todas essas portas aí. E ela afeta a qualidade de vida dos trabalhadores e do meio social em que estão inseridos. Com certeza, se você não é satisfeito com a atividade que você desenvolve, né, se já houve um desgaste naquele trabalho, né, seja em relação a questões pessoais ou questões realmente relacionadas ao trabalho, insatisfação, com certeza a sua qualidade de vida, ela vai ser modificada. Se você não... Vocês lembram que a gente falou das necessidades? Quando a gente não tem as nossas necessidades atendidas, automaticamente isso vai interferir em quê? Na nossa qualidade de vida. Então, se você não é feliz com o trabalho que você realiza, se você pode até ser feliz com o trabalho que você realiza, mas você não é feliz com o seu chefe, com as pessoas que estão à sua volta, isso vai lhe causar, sim, né, um sofrimento, e isso vai interferir na sua vida, tanto em relação às questões profissionais, como em relação à sua vida social. Só um minutinho. Então, continuando, né? Existem grupos de risco, ou seja, pessoas que estão mais susceptíveis a estar nesse elenco aí que são acometidas, de pessoas que são acometidas, né, pela síndrome de Burnout.
E, embora ela tenha sido identificada, né, inicialmente tem trabalhadores que lidam diretamente com outras pessoas e têm alguma responsabilidade em relação à vida delas, como, por exemplo, médicos, enfermeiros. Quando a gente fala enfermeiros, sintam-se contemplados, né, a equipe de enfermagem, os técnicos, os auxiliares, as parteiras, assistentes sociais, psicólogos, bombeiros, policiais, profissionais de recursos humanos, educação, entre outros. Essa síndrome ela pode ser adquirida por qualquer um. Então, embora exista uma relação muito grande, né, uma relação muito grande desses trabalhadores que lidam com pessoas, qualquer outra pessoa, qualquer outra profissão pode sim, né, desencadear, esse profissional ele pode sim desencadear essa síndrome, tá? Não obrigatoriamente você vai lidar com pessoas, mas o nível de estresse, né, o grau de complexidade do trabalho que você desenvolve ou algum problema que esteja acontecendo, né, no seu trabalho ou no trabalho de quem o realiza, pode sim gerar, né, essa sensação de exaustão, né, de desgaste, né, de desestímulo em relação à profissão que você está desenvolvendo, tá? Então, qualquer pessoa, qualquer ser humano, ela pode desenvolver, né, essa síndrome desde que ele tenha uma atividade laboral, ou seja, ele trabalhe, ele exerça, né, porque essa doença ela é caracterizada, uma doença do trabalho, em decorrência do trabalho que você desenvolve, tá? Então, as características dessa doença, né, elas são psicofisiológicas, elas são relativas à tensão emocional crônica gerada a partir do contato direto, excessivo e estressante com o trabalho. Então, hoje, por exemplo, o que a gente está vivenciando, eu até comento muito com a médica que trabalha comigo, eu disse, mulher, assim, eu já chego na segunda-feira, no primeiro dia, eu já chego cansada para trabalhar. Por quê? Porque a gente está passando por um momento de muita exaustão, um momento estressante em relação a essa pandemia. Infelizmente, essa pandemia ela trouxe o que há de melhor e de pior nas pessoas. Então, assim, a gente, enquanto profissional, a gente passa por muita coisa que talvez as pessoas nem imaginam, né? E muitas pessoas, assim, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, tem pessoas que acham que você não solicita um teste porque você está guardando para você. Ora, nem somos nós quem realizamos. Existem critérios que nós devemos seguir. Quem estabeleceu não fomos nós. Então, assim, existe um ditadozinho que diz assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, a gente está tendo juízo e está fazendo conforme as orientações que nos foram dadas. Mas as pessoas, elas não entendem. Então, assim, além de tudo, de todos os problemas que a gente tem, ainda tem as pessoas querendo, de uma certa forma, culpar o profissional por uma assistência que não é dada. Então, a culpa não é nossa. Então, assim, acho que tem muitos profissionais que estão nesse, como é que eu posso dizer, com essa exaustão, entendeu? Com essa tensão emocional aí bem elevada, né? Então, outros sintomas também de ordem fisiológica podem aparecer em relação ao comportamento também, assim como características defensivas. Então, as características dessa doença, elas podem ser apresentadas das mais diversas formas, tá? Então, tanto de formas psicofisiológicas, né, através de tudo isso que eu já falei anteriormente, também sintomas de ordem fisiológica, comportamental e também características defensivas. E os fatores de risco, ou seja, o que pode desencadear, né, a síndrome de Burnout. Então, é comum a história pessoal de grande envolvimento no trabalho, visto como prioridade ou uma missão. Então, por exemplo, se você exerce aquele seu trabalho, você tem aquele amor, aquela dedicação, aquela coisa, vou até usar um termo assim, aquela fissura, né? Então, se a maior prioridade que você tem, você deixa, por exemplo, de sair com os amigos, você deixa de se relacionar com as pessoas, porque eu tenho um trabalho para entregar, porque eu tenho isso que fazer, porque eu preciso fazer isso. Quando você abre mão de tudo que está em sua volta em função do trabalho, tem isso como uma missão, então isso é um fator de risco. Então você é um forte candidato, né, a ser vítima, digamos assim, da síndrome de Burnout. Profissionais mais idealistas também, que exigem muito de si, então aquelas pessoas que se cobram muito, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que fazer, então, né, e com a menor capacidade de lidar com situações difíceis, também estão mais propensas a sofrer da síndrome. Então, pessoas que têm esse senso de idealização, né, que exigem muito de si, assim como aquelas que não têm, digamos assim,
não são fortes para enfrentar determinadas situações que são difíceis de ultrapassar barreiras, também são pessoas que estão mais propensas. Os fatores relacionados à organização do trabalho são considerados preponderantes também na determinação dessa síndrome. Assim, algumas pesquisas, né, recentes, elas ressaltam também a importância da personalidade e do temperamento como fatores de risco para burnout. Então, quer dizer, a gente vê que existem pessoas que são muito temperamentais, que são muito explosivas, e tem aquelas pessoas também que já são mais pacatas, que aguentam tudo, né, que guardam muitas coisas, ou seja, deixam o saco encher para poder deixar, né, explodir ou poder falar alguma coisa. Então, assim, a gente tem que entender que os extremos, eles não são bons para nossa vida, né? Nem o excesso e nem a falta. Então, a gente tem que buscar aí um equilíbrio desse emocional, exatamente para que a gente não tenha problemas e não venha desenvolver, né, essa síndrome, tá? Esse assunto ele é importante tratar com vocês, principalmente porque vocês vão se inserir no mercado de trabalho. Muitos já trabalham e podem até estar dizendo, vixe, realmente isso acontece, vixe, realmente isso pode estar acontecendo. Você pode até identificar dentro do seu ambiente de trabalho que uma pessoa está, por exemplo, exausta com aquele trabalho que ela desenvolve, né? Então, assim, é importante porque a gente começa, de uma certa forma, a ver as coisas que estão ao nosso redor com mais clareza, né? Quais são os sintomas emocionais dessa síndrome? Então, vamos lá. Primeiro, avaliação negativa do seu desempenho profissional. Então, você começa a se cobrar, você não acha que você está sendo capaz de desenvolver aquela função, né? Você pode ter, por exemplo, ímpetos de agressividade, você pode tratar as pessoas mal, você pode ser agressivo muitas vezes sem nem você se sentir, né? Depois até você diz, vixe, eu falei desse jeito com fulano, vixe. Aí, às vezes, a pessoa tá até emburrada com você pelo jeito que você falou, né? E você, às vezes, nem naquele momento você nem se deu conta que você tinha sido agressivo. Outro sintoma emocional é a ansiedade, né? A baixa autoestima também é um sintoma emocional. O esgotamento e o fracasso. Então, a pessoa se sente assim, nada, né? Se sente sem perspectiva. A pessoa se sente assim, sem estímulo. Quando você diz assim, eu tô esgotada, é porque você não tem mais o que dar para você poder realizar aquilo, né? Sintomas também como impotência, lapsos de memória, ou seja, esquecimento. Você tá aqui numa coisa e você de repente foge aquele assunto, né? Ou foge aquela situação. Mudanças bruscas de humor. Então, é aquela pessoa que tem essa alteração que a gente chama mudança brusca de humor, a gente chama muito, ei, fulaninha é bipolar, né? Ou seja, é aquela pessoa que uma hora tá assoviando e outra hora tá chorando, né? Uma hora tá achando graça, outra hora tá triste. E outro sintoma emocional é o pessimismo. Então, aquela pessoa que tudo, né, não vai dar certo, nada vai estar legal, isso não é para mim, eu não sou capaz disso. Então, aquela pessoa que sempre vê o lado negativo primeiro do que o lado positivo das situações. E os sintomas físicos, então, vem o cansaço, os distúrbios gastrointestinais. Então, tem muitas pessoas que desenvolvem, por exemplo, gastrite, né, úlcera, em decorrência da atividade que ela realiza, né, por tudo isso que a gente já falou, pelas insatisfações, seja com a profissão, seja com o ambiente, seja consigo, né, dor de cabeça, dor muscular, enxaqueca, a insônia, palpitação, pressão alta e sudorese. Então, esses são os sintomas físicos, né, de que essa pessoa tem síndrome de Burnout. E as alterações de comportamento, né? Então, baixo rendimento pessoal. Então, é aquela pessoa que você, por exemplo, dá uma tarefa, vamos supor, você é técnico de enfermagem, aí diz assim, olha, você tem 10 pacientes aqui para você acompanhar e você não consegue. Você não consegue dar de conta desses 10 pacientes. Por quê? Porque você está desestimulado por alguma coisa, por algum motivo você não consegue, né, render adequadamente. Vem a questão do cinismo, comportamento paranoico, então as pessoas podem até chegar ao extremo de tentativa de suicídio e agressividade também. Vem a depressão, a pessoa começa a faltar no trabalho pelo desestímulo, então ele começa a inventar desculpas, justificativas para não ir trabalhar, né? A falta de apetite,
Ou a impaciência, eu entendi inapetência, acredita? A impaciência, então a pessoa começa a desenvolver esse senso de ser impaciente, quer que as coisas aconteçam na hora que ela quer, e a gente sabe que nem sempre é assim. A pessoa tem aquela vontade de abandonar o trabalho, não ir mais, eu não quero mais isso aqui, né? E isso pode ser, gente, um sintoma de um desgaste mental muito grande, né? Pela sobrecarga, assim, sobrecarga de trabalho, pelo excesso de responsabilidade, pelo senso de responsabilidade que o profissional ele tem, né? Impotência também, incapacidade de concentração. Então, você tem muito o que fazer, mas você não consegue dar de conta daquilo, que você não consegue se concentrar naquilo que você precisa fazer. E aí, tudo isso pode gerar um maior consumo de café, álcool, medicamentos. Então, são pessoas que, pela sobrecarga, né, ela começa a procurar um refúgio e aí vem as fugas, né, que é o álcool, o remédio, vem a questão do fumo, né, tem pessoas que usam droga. Essa questão de remédios aqui, tem muitos profissionais da área da saúde, gente, que eles são viciados em medicações, pelas sobrecargas de plantão, de muito trabalho, aquela fissura de ganhar dinheiro, enfim, né? O ter não tem limite. Então, as pessoas, quanto mais têm, mais elas querem adquirir. Então, isso acaba realmente, pode até levar realmente a uma exaustão física, mental, né, psicológica, e aí essa pessoa ela pode vir a desenvolver uma síndrome de Burnout, tá? O diagnóstico, ele leva em conta o levantamento da história de vida do paciente, o seu envolvimento e realização pessoal no trabalho. Então, é importante que o profissional, quando ele for diagnosticar, ele faça uma anamnese bem feita desse paciente, procurando ver o histórico dessa pessoa, né? Como são os hábitos dessa pessoa, qual é o envolvimento que essa pessoa tem com o trabalho, se é uma pessoa que sempre atendeu todas as expectativas dos seus superiores, se é uma pessoa que ela é realizada com aquilo que ela faz, ou se ela faz, por exemplo, somente pelo dinheiro, né? Enfim, isso tudo deve ser levantado. É importante que esse diagnóstico ele seja feito por profissionais de saúde mental, né? Quem são os profissionais de saúde mental? Então, psicólogo, psiquiatra, terapeutas, né? E preferencialmente por uma equipe multidisciplinar, ou seja, cada pessoa, cada profissional trabalhando dentro da sua área, mas que haja ali um consenso, né, para que aquela equipe junta, cada um dentro da sua área, possa suprir a necessidade desse paciente, ou seja, possa tratá-lo da melhor forma possível, tá? E o tratamento dessa síndrome, ela é essencialmente psicoterapêutica, então são conversas, são terapias, são trabalhos muito voltados para a questão da conversação. No entanto, alguns casos, né, podem ser administrados, ou melhor, prescritos medicamentos, né, como ansiolíticos, que são para ansiedade, ou antidepressivos, que é exatamente para atenuar, para minimizar esses sintomas de ansiedade e tensão, sendo sempre necessária a avaliação e, no caso medicamentoso, a prescrição feita por um médico especialista, ou seja, não é qualquer médico. Você vai para um clínico, ele diz, você está com Burnout. Não, ele vai encaminhar você para um psiquiatra e aí, através da conversa, de tudo, ele vai diagnosticar e vai tratar conforme a sua necessidade. Se você necessita somente de tratamento com o psicólogo, né, com o psicoterapeuta, ou se você vai precisar, além da terapia, você vai precisar fazer uso dos medicamentos. Claro que tudo vai depender dos sintomas que você tem, do grau, do nível de sofrimento que você vai estar, ou melhor, que a pessoa vai estar, não é? Aí o tratamento ele é prescrito conforme a necessidade do paciente, tá bom? E no processo psicoterapêutico, além do enfoque individual para o alívio das dificuldades sentidas, é necessário a reflexão e um redimensionamento das atitudes relativas à atividade profissional, objetivos de vidas e cuidado com a autoestima e com sentimentos mais profundos de aceitação. Então, isso aqui foi essa Adriana de Araújo, ela defende essa ideia. Eu tenho uma colega, né, ela trabalha aqui no município e ela teve um quadro, né, de um desgaste físico psicológico muito grande em relação ao trabalho que ela realizava.
Então, ela se envolvia muito com as causas, né, que ela estava voltada, e isso causou esse problema nela. Então, ela, por exemplo, ela foi readaptada, ou seja, ela não exerce mais aquela função que ela exercia pelo sofrimento, porque senão ela ia definhar, né? Então, ela foi readaptada de forma que hoje ela tá com outra qualidade de vida, melhorou a autoestima, ela recuperou muitas coisas na vida dela, mas ela faz uso de medicamento e faz terapia, né? Então, assim, mesmo assim, a pessoa foi diagnosticada, mas ela precisa ser acompanhada para ver se a evolução ela está sendo satisfatória, progressiva ou insatisfatória ou regressiva, tá bom? Como evitar essa síndrome de Burnout? Então, primeiro, estabelecer objetivos e planejar a vida profissional. Então, é importante que a gente esteja seguro daquilo que a gente quer fazer, exatamente para que a gente possa realizar as nossas atividades, ter uma vida profissional pautada, né, naquilo que realmente eu quero. É isso que eu quero, é isso que eu gosto de fazer. Então, eu planejei isso para a minha vida, esse é o meu objetivo de vida e eu vou, né, conquistar e é isso que eu quero. Então, isso é muito importante, tá? A gente tem que estabelecer. Participar de programas de combate ao estresse, tirar férias, ter momentos de lazer, ou seja, é importante você trabalhar, mas a gente precisa de férias, a gente precisa sair um pouquinho dessa rotina, a gente precisa ter esse convívio com essas pessoas que a gente ama, né, que é mais com a nossa família. Quando a gente tá trabalhando, a gente perde um pouquinho disso, né, desse contato mais próximo, né. Tirar férias, então, sair do ambiente que você... Tirar férias, quando eu falo assim, eu já penso em viajar. Então, você ir para outro lugar, curtir novos horizontes, né? Como dizia um tio meu, então isso é muito importante. E mesmo que você não esteja de férias, que você não viaje, mas no seu dia a dia você ter momentos de lazer. Então, você sempre tirar um pouquinho. Trabalhar é importante, mas o lazer também é importante. Praticar atividade física e manter hábitos saudáveis. Então, a atividade física, gente, ela é boa para tudo, né? Então, quando você vê, por exemplo, uma pessoa com depressão, a primeira coisa que diz, né, é atividade física, atividade física. É importante para arejar a mente, essa pessoa com certeza ela vai repensar muitas coisas, né? Ela acaba conversando com alguém, então acaba trocando experiências, ideias. E os hábitos saudáveis são muito relacionados à questão de alimentação, né? Então, alimentação saudável, tudo isso é muito importante. Buscar o apoio do grupo de trabalho e da família. Então, assim, as pessoas, elas tendem a quê? A se fechar, né? Então, a gente evita muitos problemas da alma, a gente se abrindo. Então, quando você se abre, é você buscar apoio, é você buscar ajuda de alguém, é você dividir aquele fardo que você está recarregando com outra pessoa. Com certeza vai ser, né, bem menor o fardo que você vai carregar. E sempre lembrar que a nossa família é o nosso porto seguro, né? Então, é importante que o trabalhador, ele sempre tenha isso em mente, né? Tá? E também sugerir mudanças no contexto organizacional que possam aprimorar a organização do trabalho e a qualidade de vida. Então, você, enquanto trabalhador, você pode sugerir, isso aqui não está dando certo, por que é que a gente não faz assim? Né? Porque isso, de uma certa forma, talvez a visão que você está tendo, o seu superior não está tendo, né? E aí isso acaba ajudando, né, as coisas a ficarem melhores para todas as pessoas, tá bom? Então, melhora a organização no trabalho, melhora a confiança, o respeito, né, que você vai ter dessa pessoa, assim como a sua qualidade de vida. Por quê? Porque se você propôs isso, é porque isso vai ser bom para você. Então, se foi aceito, perfeito, não é verdade? E era isso que eu queria falar para vocês sobre a síndrome de Burnout. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Qualquer dúvida, estou aqui, tá?